Aleluia, que manhã, né? A gente poder sentar à mesa e participar de um momento tão especial. E nada melhor do que esse momento. Eu queria falar um pouquinho nessa manhã sobre paternidade. Amém? Sabia que você não tem um Deus, mas você tem um pai. Amém? Você entende uma diferença tão grande? Quando a gente fala de Deus, parece que é um ser que está tão distante, né? Agora, quando você compreende que esse Deus se manifesta como Pai, aí já é algo bem diferente, né? Algo que é tão especial para nós, está tão perto e está tão disponível. E eu queria começar lendo em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só, uma só carne. Eu não estou celebrando casamento hoje não, amém? Geralmente esse texto é lido em casamento, mas na verdade ele é muito mais do que isso. Esse é o princípio que Deus instituiu quando criou o homem. A obra-prima maior. Depois de tudo criado, diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E ali Ele criou o homem, estabeleceu o homem naquele lugar, né, no Éden, um jardim de delícias, um lugar especial, onde ele era suprido em todas as coisas, mas estava incompleto quando Deus percebeu que precisava de alguém. Não é verdade? Tem algumas pessoas que falam assim: mas onde que estava a mulher nesse tempo todo, né? Você estava guardada dentro de Deus, querido. Amém? Não é porque você é inferior, não. Porque quando Deus criou, Ele já tinha um projeto a respeito das mulheres. E no momento oportuno, Ele trouxe a existência, né? Essa auxiliadora. E aí Ele diz o seguinte: quando ela se unir, e isso realmente é num ato de casamento, eles se tornam uma só carne. Mas Deus não estava estabelecendo simplesmente uma visão de casamento, mas uma visão de família. Porque você foi criado exatamente para isso, para participar, ser participante da família de Deus. Esse era o desejo dele, né? Deus não criou, saiu criando as coisas aleatoriamente e deu vontade de criar o ser humano, não. Deus queria alguém para participar de toda a sua glória, de tudo aquilo que Ele havia construído. E Ele queria delegar ao homem exatamente isso, esse cuidado. Porque quando Ele colocou o homem naquele lugar, Ele falou: eu quero que você governe, multiplique, faça estender, né, multiplicar tudo aquilo que eu estou colocando na sua mão. Mas em Gênesis tem uma palavra muito interessante. Ele colocou o homem ali para o homem guardar. Guardar de quê, né? Você já parou para pensar? Não tinha ladrão, não tinha ninguém, né? Não tinha praga, não tinha nada. Mas quando Deus estabeleceu aquele ali, Deus deu para o homem exatamente isso, esse poder de compreender que a família precisa ser guardada, cuidada, né? Geralmente quando Eva é seduzida ali por aquelas palavras, e o diabo, né, conversando com ela, e ela come do fruto, geralmente todo mundo condena Eva, né? Alguns até falam: quero chegar no céu. Mas eu te pergunto, onde que estava o homem nesse exato momento? Com o papel de guardião, com aquele que deveria estar ali do lado cuidando. Então quando a gente tem compreensão de família, é exatamente isso, né? A família é exatamente estabelecida para que a gente possa multiplicar conforme Deus disse. Mas não é simplesmente colocar seres humanos no mundo. O nosso papel como pais, principalmente, é guardar, cuidar, prover, né? Exatamente trazer uma identidade para essas crianças. É ali que a gente começa a se encontrar. É ali que a gente estabelece exatamente essa relação que vai fazer com que a gente cresça em maturidade, para que a gente possa desenvolver tudo aquilo que Deus quer para nós. E é tão bonito, né? Quer ver? Olha que coisa que eu acho interessante, porque Deus criou ali um casal de filhos. Lucas capítulo
3, versículo 38. Começa a falar de uma genealogia, né? Vou começar do 37. Lameque era filho de Matusalém, Matusalém era filho de Enoque, Enoque era filho de Jared, Jared era filho de Malael, Malael era filho de Cainã, Cainã era filho de Enos, Enos era filho de Sete, Sete era filho de Adão, Adão era filho de Deus. Que coisa linda, né? Essa é a nossa descendência. E eu acho bonito quando ele faz estabelecer essa palavra aqui, dizendo exatamente isso: filho, Adão, filho de Deus. É essa relação que Deus sempre quis constituir entre o ser humano e ele. Um Deus que nos deseja, um Deus que chama você para participar de tudo que é dele, de toda a sua glória, de todo o seu cuidado. E foi isso que ele estabeleceu naquele lugar. O Éden era exatamente representando isso. O jardim da proteção, do cuidado, da provisão de um pai que sempre acredita, de um pai que sempre está disponível, de um pai que quer ver o sucesso, de um pai que quer ver você crescendo com uma identidade realmente certa de quem você é nele. Esse sempre foi o propósito de Deus. Então a gente precisa compreender que quando Deus coloca aquele homem aí e Deus delega tudo a ele, e esse sempre é o desejo do Pai, né? Poder a cada dia mais contribuir para o nosso crescimento em alegria. Mas a gente sabe que Deus estabeleceu um princípio de obediência. Olha, existe uma árvore aqui do conhecimento do bem e do mal que você não pode comer, porque certamente no dia que você comer, você vai morrer. A gente sabe que não foi uma morte física, mas foi uma morte espiritual. E o pior de tudo, que essa morte espiritual separou esse filho do pai. Houve uma separação pelo pecado. Agora esse relacionamento que era tão perfeito, esse homem agora começa a caminhar exatamente guiado por ele mesmo. Esse homem que tinha um pai ali disponível, né, contribuindo com tudo que ele precisava, agora esse homem decide já estar sozinho. E a gente sabe que exatamente a tragédia da humanidade começou a acontecer exatamente quando houve esse rompimento dessa relação de pai e filho, né? E eu falo que é exatamente esse homem agora perdeu a referência paterna. Essa identidade agora começou a se destruir, e o homem agora começou a vivenciar coisas que ele não foi feito para viver. Esse não era o desejo do pai, nunca foi. Mas o homem, numa decisão própria, começou a caminhar sozinho. E a gente sabe que dentro dessa caminhada tantas coisas começaram a acontecer no dia que ele decidiu andar sozinho, né? Uma delas é a morte física, uma delas são as doenças emocionais, doenças físicas, a ganância, a inveja, a soberba. E logo depois a gente vai ver que esse homem andando sozinho agora, constituindo uma família dele também, as tragédias começam a entrar dentro da casa de Adão, né? Um filho em disputa com o outro, e uma inveja que bateu no coração. Houve o primeiro homicídio de um irmão matando o outro. Exatamente por quê? Porque esse homem agora andando sozinho, ele começa a viver tudo isso fora de uma proteção que ele decidiu e ele buscou por si mesmo. E tem um caso muito interessante na Bíblia que eu queria compartilhar um pouquinho. Está lá em Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11 vai contar a história de Jefté. O texto começa dizendo o seguinte: Jefté era um guerreiro corajoso, era filho de Gileade, porém era filho de prostituta. Nessa versão que eu estou lendo diz: sua mãe era uma prostituta. Presta bastante atenção.
o texto começa relatando uma característica poderosa de um homem que era um guerreiro. Jefté era um guerreiro, um homem corajoso. Quando usa esse termo corajoso, é um homem que tem habilidade, é um homem que tem coragem. Só que existe uma vírgula nessa frase. Porém, né, depois dessa coragem tem a vírgula, porém era filho de prostituta. Aí começa exatamente, queridos, uma característica que começa a tomar conta, né, uma descompensação emocional que tinha dentro do coração desse homem corajoso e que contribuiu para ele não compreender quem ele era. Aqui começa a se manifestar alguém que de fato não tinha uma identidade familiar e nem paterna. Porque quando declara que ele era exatamente filho de uma prostituta, aqui está exatamente toda a dor que ele carregava dentro dele. Uma descompensação emocional. Por quê? Porque ele era a vergonha do pecado da sua mãe. Era um homem corajoso, porém diante daquela sociedade, era alguém totalmente excluído. Era alguém que era apontado, era alguém que era reconhecido exatamente dentro daquele contexto, como um homem que foi gerado fora de um relacionamento, e que aquilo era vergonha não somente para a família, mas era uma vergonha para aquela sociedade. Aqui começa exatamente algo que às vezes o diabo quer inflamar dentro da sociedade, até mesmo dentro da igreja. Alguém sem referência, né? Alguém que não sabe de fato aonde buscar um conselho, uma direção, porque ele não tinha dentro desse relacionamento o cuidado que deveria ter. E o texto continua dizendo o seguinte: o pai dele chamava Gileade. No versículo 2 diz: a esposa de Gileade teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança de nosso pai, pois é filho de outra mulher. Coisa interessante, né? Foi gerado fora de um relacionamento, porém o seu pai era casado com uma mulher, e o seu pai teve filhos, que eram filhos, né? Vamos dizer, irmãos de Gileade, somente por parte de pai. E aqui começa a acontecer mais um desastre na vida desse homem. Por quê? Porque esses irmãos, quando crescem, agora já não querem mais conviver com Gileade, pelo fato dele ser filho de uma prostituta. E aí ele é totalmente excluído. Então, além de sofrer com a rejeição passiva do pai, ele agora também passa a conviver com a rejeição dos irmãos. Porque o pai, diante de uma situação dessa, ele simplesmente não interferiu e não fez nada. Ele tinha rejeição de uma sociedade, tinha uma rejeição dentro da família, e esse pai não se posicionou em momento nenhum dentro do papel que era dele, de proteção, de cuidado e de amor. E Jefté agora, mais uma vez golpeado, ele sofre a rejeição dos irmãos. Por quê? Porque os irmãos agora se levantam e dizem: ó, caça seu rumo, porque você não faz parte dessa família, e você precisa sair de casa. E o texto continua dizendo o seguinte, versículo 3: então Jefté fugiu de seus irmãos, foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Uma versão diz que ele se juntou a homens levianos e saía com eles. Aqui revela o prejuízo, queridos, de uma personalidade descompensada. Aqui revela o prejuízo de alguém que não tinha o amor de um pai, não tinha uma identidade definida, não tinha o cuidado que deveria ter dentro dessa família e dentro dessa casa. E a primeira coisa que a gente vai ver aqui, e que com essa dor que ele carregava dentro dele, a primeira coisa que Jefté faz é buscar aceitação no meio de pessoas, né, que a Bíblia diz como levianos. Se ele não encontrou o amor dentro da família, ele não encontrou o amor do pai, ele não encontrou um posicionamento paterno, ele sai de casa, se junta a homens agora, levianos, homens imorais,
E ali ele busca andar com essas pessoas, mas simplesmente para poder ser aceito. De uma forma que ele não foi aceito dentro dessa família, dentro dessa sociedade. Agora ele busca aceitação no meio dessas pessoas. Por quê? Porque ele precisava de um lugar para que ele pudesse mostrar o seu valor. Alguém rejeitado geralmente vai carregar essa marca. Alguém que não teve o amor do pai, alguém que foi desprezado pela sua família, ele vai carregar essa dor de se mostrar como alguém que tem potencial, de alguém que tem valor, mas só que ele foi buscar nos lugares errados. Simplesmente ele procurou pessoas para poder dizer que ele tinha capacidade. Diz a Bíblia que ele começou a liderar aquele povo, com seu potencial de liderança, mas com uma alma doente, fragilizada, porque não tinha um amor do pai, não tinha uma referência. Ele agora começa a liderar essas pessoas. E diz a Bíblia no versículo 4: por essa época, os amonitas começaram a guerrear contra Israel. Quando os amonitas atacaram os líderes de Gileade, mandaram buscar Jefté na terra de Tobi. Olha que coisa interessante. Os amonitas agora se levantam contra Israel, que era a nação de Jefté. Jefté agora estava distante. E eles empreendem, batalhas. E dentro dessas batalhas Israel tem perdas muito grandes. E a primeira coisa que vem no coração da liderança, dos anciãos, é exatamente: precisamos de alguém que possa nos liderar nessa guerra. Precisamos de um homem corajoso, precisamos de alguém valente para conduzir-nos na vitória. Não temos agora alguém que possa fazer isso por nós. E a primeira pessoa que veio ao coração foi exatamente Jefté. E aqueles homens lembram de Jefté e falam: vamos lá buscar Jefté. Aquele homem tem um potencial tremendo, é corajoso, valente, tem habilidade da guerra, e ele tem a capacidade de nos conduzir dentro dessa vitória. E diz a Bíblia que esses homens foram lá onde Jefté estava, exatamente para poder convidá-lo para essa empreitada. E o texto continua dizendo que eles chegam diante de Jefté, no versículo 6, e dizem: venha e seja nosso comandante. Disseram: ajude-nos a lutar contra os amonitas. Procurando esse homem de uma alma ferida, esse homem rejeitado, esse homem sem um pai, esse homem sem uma casa, sem uma família, esse homem sozinho. Os anciãos agora vão atrás dele. E é interessante que a reação de Jefté, quando ele recebe esse convite, a primeira coisa que ele derrama é exatamente expor o seu sentimento. E a primeira coisa que ele diz: olha, vocês não me expulsaram, vocês não me odiavam, eu não era o filho da prostituta, alguém rejeitado, alguém sem merecer aquilo que eu tinha. Me tiraram da casa do meu pai, por que me chamam agora que vocês estão em apuros? Percebe o sentimento de frustração, um sentimento de rejeição, um sentimento de dor. E eu falo que isso é tudo que um coração ferido e rejeitado deseja. Caiu no colo dele aquilo que ele tinha por dentro, o sentimento que ele carregava, que era o sentimento de quê? De aceitação, de reconhecimento, mas principalmente de vingança. Jefté agora com uma personalidade totalmente distorcida, porque foi excluído do ambiente que era o ambiente da proteção. E tudo que alguém frustrado e ferido quer é uma oportunidade de mostrar o seu valor. Uma pessoa ferida sempre vai dizer: eu vou mostrar para essas pessoas quem eu sou, eu vou mostrar que eu posso. E isso caiu como um presente no colo daquele homem. Jefté agora assume essa liderança. Jefté sabe das dificuldades, mas Jefté procura Deus e faz um voto a Deus, para ser vencedor dentro dessa batalha. Vai lá no versículo 30. Para que Jefté pudesse ser vitorioso, e ele sabia que essa vitória não dependia só dele, mas também de Deus,
Ele chega diante de Deus e diz o versículo 30: Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro de minha casa, quando eu regressar vitorioso, eu o oferecerei como holocausto. Entenda bem qual foi o voto. Ele virou para Deus e falou: se o Senhor me der vitória, a primeira pessoa da minha casa que eu encontrar, eu vou oferecer ao Senhor como holocausto. E eu vou oferecer ao Senhor. Amém. Presta atenção. Jefté saiu com seu exército para combater os amonitas, e o Senhor os entregou em suas mãos. Ele aniquilou os amonitas, destruiu 20 cidades, desde Aroer até os arredores de Minite, chegando a Bel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Aqui fala da vitória. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho, nem outra filha. Quando Jefté a viu, rasgou as próprias roupas e gritou: ah, minha filha, você acabou comigo, trouxe desgraça sobre mim. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela disse: pai, se fez um voto ao Senhor, faça comigo o que prometeu, pois o Senhor lhe deu grande vitória sobre seus inimigos, os amonitas. Mas presta atenção nesse texto. Alguém com a frustração familiar, rejeição paterna, rejeitado pelo povo, assume a liderança de homens maus, é convidado para uma grande batalha, expressa a dor que estava dentro dele, e impensadamente, somente com sentimento de dor e de vingança, faz um voto impensado. Faz um voto impensado, porque na verdade ele trocou a sua felicidade pela vingança. Quando ele volta vitorioso, a primeira pessoa que ele encontra é a filha dele. E o voto que ele fez é que a primeira pessoa que ele encontrasse, ele ofereceria ao Senhor como holocausto. E ele encontra a sua filha. E agora, vendo essa cena já vitorioso, ele reconhece a dor, que estava dentro do coração, a ponto de fazer ele tomar uma decisão ou um voto tão impensado. Jefté trouxe para dentro da casa dele a morte que ele carregava dentro, a morte que ele tinha da rejeição familiar, a morte que ele tinha a respeito do relacionamento que ele tinha com seu pai. E ele manifesta essa morte dentro da sua própria casa. Por quê? Porque ele mesmo destruiu a sua posteridade. A única filha, Jefté agora estava estéril, vamos dizer assim, de um legado de continuidade. Porque filhos nada mais é do que isso, é fazer perpetuar em nós, amém, aquilo que nós encontramos em Deus. Um pai que tem realmente um entendimento real do que é ser pai, o que ele precisa compreender, que filhos são para isso, produzir a vida de Deus para as outras gerações, fazer perpetuar aquilo que nós encontramos em Deus, o nosso Pai. E Jefté simplesmente aqui, ele extermina tudo isso, ele acaba com isso, porque ele encontra a sua única filha, e dentro dessa filha, ele simplesmente faz um voto impensado de alguém ferido, de alguém sem referência paterna. Algumas pessoas já vi, comentários, mas que holocausto foi esse, Holocausto geralmente tem a ver com sacrifício, você matar
né, o animal, colocaram sobre um altar e ali queimaram aquilo ali como oferta. Mas algumas pessoas dizem que no caso de Jefité foi um voto de castidade para a filha dele. Ela deveria permanecer pura, sem ter nenhum relacionamento com o homem, ou poder edificar uma família. E ela pede para, se você continuar o texto, depois ela pede para poder dançar com as amigas, se despedir das amigas, para poder viver isso. Bem, a gente não tem ao certo realmente o que aconteceu, mas o que aconteceu é que Jefité pôs fim à sua descendência, hereditariedade, exatamente por ter um voto impensado. E aí, trazendo para o nosso contexto aqui, eu fico pensando quantas pessoas têm vivido esse mesmo sentimento em relação a Deus, né? Porque aqui a gente está vendo uma história de destruição de alguém que não tinha uma referência paterna, de alguém que não teve a proteção familiar, né? Quando deveria ser abraçado, ser amado. Um pai que deveria curar a dor, foi um pai que imprimiu mais dor. Foi um pai que ficou passivo, calado, vendo toda a dor e sofrimento, e não interferiu em nada, quando era o papel dele. E tem pessoas, queridos, exatamente assim. Eu não sei qual que é o seu contexto familiar, né? Mas a gente sabe que a gente vive dentro de uma sociedade em que muitas pessoas não têm uma referência paterna, ou não tiveram uma referência paterna. Eu acho que hoje é obrigatório se ter o nome do pai, né? Parece que tem uma lei aí que tem que colocar no registro. Mas alguns anos atrás, na minha geração, eu não vou falar qual, para você não saber a minha idade, você não precisa saber. Quantas pessoas têm na identidade somente o nome da mãe? Eu lembro que na nossa época, muitas vezes a gente ia fazer um cadastro, né? Eu sempre trabalhei em comércio. Quantas vezes eu pedi a identidade, estava lá só o nome de mãe, né? Dentro de um contexto onde uma sociedade, boa parte dela, não teve essa relação familiar e essa referência de paternidade. E essas pessoas também, como Jefité, cresceram com sentimentos de dor, sentimentos de trauma. E às vezes pelo fato de não ter tido pai, ter tido uma referência, o amor, o cuidado, a proteção, essa pessoa também transfere para Deus esse sentimento. Por quê? Porque quando se diz que Deus é pai, a compreensão que tem é exatamente da relação que teve familiar. Como Jefité, um pai que não foi presente, um pai que não foi protetor. E o que eu quero trazer nessa manhã para o nosso entendimento é que enquanto nós não formos encontrados dentro do amor de Deus como pai, nós não viveremos, nós vamos viver constantemente uma relação de desconfiança com Deus. Enquanto você de fato não compreender que você não foi obra do acaso, que mesmo não tendo um pai natural, humano, biológico, você teve um Deus que te desejou, um Deus que te amou, um Deus que te trouxe à existência, porque te desejou. Enquanto você não compreender isso, você não vai conseguir usufruir das bênçãos que esse Pai tem para você. Porque enquanto você não tiver a sua identidade em Deus restaurada, você mesmo estando dentro da igreja vai se sentir órfão. A sua relação de Deus sempre vai ser como a relação que você teve humana com a sua família ou com seu pai, de alguém que não foi presente, de num momento de dificuldade e dor, quando você precisava de um abraço, você não teve. Quando você precisava de uma palavra de apoio, você não teve. Então, enquanto você não compreender isso, tiver convicção de que você é filho, e que filho tem direito a tudo que é do pai, você vai viver refém desse sentimento. A sua caminhada dentro da igreja, ou a sua caminhada espiritual, amém, ela vai ser improdutível, ela vai ser estéril. Por quê? Porque o que o diabo quer é exatamente colocar isso dentro de você. Esse sentimento que assim como você não foi amado por um pai biológico, você também não é.
E o que nós queremos nessa manhã é exatamente desconstruir isso. A parábola do filho pródigo fala de 2 filhos, né? O mais novo pediu parte da herança, porque queria viver a vida. E vivendo a vida, diz a Bíblia que ele gastou tudo dissolutamente. Ou seja, ele desperdiçou aquilo que o pai deu vida para ganhar. O pai com dificuldade ganhou, mas ele quis viver a vida, assim como Adão, ele quis sair de casa. E vivendo sem a referência paterna, ele quebrou a cara, ele se destruiu, gastou tudo, vivendo de acordo com o que ele achava que era certo. Até que um dia ele caiu em si, e ele lembrou: eu tenho um pai. E agora me vem à memória como que esse pai era. E o primeiro sentimento que ele veio foi: como que meu pai tratava os empregados dele. Meu pai era tão bom que os empregados viviam de uma forma digna, melhor do que eu estou vivendo agora. E dentro do pensamento dele, de alguém que pisou na bola, de alguém que foi rebelde, ele falou: eu vou voltar para casa, pelo menos para pedir uma oportunidade de trabalhar para ele. Eu não quero ser filho, eu quero pelo menos ser o empregado dele, porque os empregados vivem de uma maneira digna, como eu não estou vivendo. E aí diz a Bíblia que ele voltou. Quando ele voltou, o pai foi em direção a ele. O pai correu em direção a ele. Porque é exatamente esse é o conceito de pai. Pai é aquele que sempre está disponível. Pai é aquele que mesmo corrigindo, ele ama. Pai é aquele que sempre continua acreditando e ele quer dar oportunidade. Não existe estoque de oportunidades dentro de um como é que fala? Lugar que a gente guarda o mantimento? Numa despensa, né? Não existe um limite de estoques de pai, de oportunidades. Ele sempre tem oportunidade. Agora é interessante que tinha um outro filho que ficou dentro de casa. Um foi embora, mas o outro continuou servindo, trabalhando, ajudando o pai. E quando o filho rebelde volta, esse irmão fica indignado. Fica indignado, por quê? Porque o pai recebeu, fez festa, deu uma nova oportunidade. E aí ele começa a questionar: poxa, eu estive aqui o tempo todo, o senhor nunca fez uma festa para mim, o senhor nunca matou um cabrito, eu nunca vi uma alegria assim, mesmo eu estando aqui. E o pai fala: peraí, esse seu filho estava perdido e foi achado. A minha alegria não é querer dizer que eu amo ele mais do que você. Eu quero dizer que o meu amor se manifesta ainda que haja erro e arrependimento. Agora o que você precisa compreender é que você estando aqui, você não teve a consciência de saber que tudo que eu tenho é seu. Você vivia como um empregado meu. E aí você quis colocar suas frustrações em cima daquilo que o seu irmão fez. Você não tinha consciência de que eu sou seu pai. Você achava que eu era seu patrão. O tempo todo que você teve aqui, o que eu queria que você reconhecesse: que você é dono, que o que eu tenho é seu. Essa é a relação que eu quero. Então, queridos, a gente precisa compreender dentro dessa história exatamente isso. Você tem um Deus que é pai, e que você precisa ter essa compreensão. Se alguém pisou na bola com você, Ele continua te amando, Ele continua acreditando em você, Ele continua depositando em você confiança, para que você possa crescer e viver tudo aquilo que Ele tem. Nós não podemos comparar o amor humano de um pai com o amor de Deus. Nós nunca podemos trazer isso à nossa mente. E o que o diabo quer, na verdade, é nos levar a depositar as nossas frustrações humanas dentro do nosso relacionamento familiar em Deus. O que ele quer é exatamente você transferir para Deus. Porque geralmente nas nossas dores, o que a gente vira e fala: por que o senhor está permitindo isso? Será que o senhor não está vendo o que eu estou passando? Será que o senhor não está enxergando a dor que eu estou tendo? É exatamente o conceito que o diabo quer.
É você transferir para Deus esse sentimento de frustração, porque talvez você não foi amado humanamente. Isaías 49:15. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Ele faz uma comparação de mãe, né? O amor tão bonito. Ele falou: pode uma mãe esquecer de dar o leite? Pode uma mãe esquecer do cuidado? Pode até acontecer, né? E acontece. A gente vê mães também que rejeitam. Mas ele falou: ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de você. Eu jamais vou agir dessa maneira. Não compare o meu amor com as dores da vida que você teve. Não compare o meu amor com as frustrações, com as decepções, com a ausência, com a rejeição. Porque o meu amor é real. Querido, você precisa compreender que você tem um Deus que te amou. E Ele decidiu te amar. Sem merecer, diz a Bíblia, Ele nos amou. Porque a gente pisando na bola, Ele continua amando. Ele não só continua amando, como Ele deu o Filho, o único, como Jefté fez. Mas aqui não foi de uma forma impensada. Aqui foi em consciência. Sabendo que esse filho era o único caminho que podia trazer você de volta. Sentindo a dor do filho, ele sabia que era o caminho do sacrifício do sangue que era necessário ser derramado para que a gente pudesse encontrar o caminho de volta, para que a gente pudesse encontrar o Pai que é amor, para que as nossas dores e frustrações fossem curadas. Dentro daquilo que você viveu, Ele quis te sarar completamente através da morte do Filho dele. E você se reencontrar dentro de um Pai que é perfeito. Dentro de um Pai que deu a vida do Filho por você. Se você nunca teve uma declaração de amor do seu Pai, saiba que você teve uma declaração do amor de Deus em Cristo por você. Porque Ele deu o único filho que Ele tinha para te trazer de volta. Amém. Para te trazer para casa. E a gente percebe que o diabo tem aprisionado pessoas dentro desse sentimento de rejeição. Pessoas que frustradas, né, estão vivendo uma vida com esse sentimento. Sentimento de vingança, sentimento de querer mostrar realmente quem é. E o propósito é transferir isso para Deus. Agora, uma igreja sem consciência de paternidade é uma igreja improdutiva. Por quê? Porque não gera filhos. Uma igreja que não tem consciência da paternidade de Deus é uma igreja doente, sem resultados. E isso o diabo tem feito com muita força dentro de muitas vidas, dentro da igreja. Amém? Que eu quero que você entenda que não importa o pai que você teve, a maneira como ele agiu com você, para você se aprofundar em Deus, você primeiro precisa resolver essas questões humanas que estão dentro de você. Não tem como separar dentro desse relacionamento. Ainda que você teve um pai que foi mal, foi ruim, foi ausente, não adianta você fugir. Talvez você está como Jefté, fugindo para Tobi. Porque quando você pensa nesses assuntos, te dói, te traz revolta, te traz dor, te traz frustração. Mas enquanto você não resolver essa questão do regimento, essa questão do sentimento de rejeição que você nutre pelo seu pai, você não vai conseguir se relacionar com Deus da maneira que Ele quer. E nessa manhã, queridos, a primeira coisa que você precisa compreender é o seguinte: por pior que ele tenha sido,
Você precisa quebrar hoje, amém, esse cordão umbilical de rejeição, de dor, para que você possa se derramar no amor de Deus, na plenitude que Ele tem para você. Você precisa nessa manhã, queridos, não fugir, mas perdoar. É uma manhã de perdão, amém? É fácil? Não. Perdão tem que conviver? Não. Mas perdão tem que ter atitude. E nessa manhã você precisa se levantar com atitude e posicionamento, de poder olhar para o seu pai real e dizer: olha, eu tive um pai natural, biológico, que me trouxe tristeza, dor, frustração, porque quando eu precisei ele não estava. Mas nessa manhã eu quero ficar livre desse sentimento que está me aprisionando. Por quê? Porque eu quero mergulhar nos braços de você, que é meu pai real. Eu quero viver as intimidades que eu nunca tive com meu pai biológico. Eu quero viver um relacionamento que eu nunca tive com meu pai, mas no Senhor. Para você poder viver isso em Deus, para você sair do nível, querido, talvez que está te aprisionando de conquistas, amém, sentimentais. Talvez o problema de você não conseguir se relacionar com uma outra pessoa esteja focado nessa dor. O fato de você não perseverar, ser tão inconstante, pode ser porque está nessa dor. O fato de você não ter uma vida espiritual que seja crescente, pode estar nessa dor. E Deus quer exatamente nessa manhã romper com isso, para que você possa acelerar, para que você possa viver o amor dele. Perdão é decidir isso, né? Perdão é uma cicatriz, querido. Você olha e vê, mas você não sente mais dor, porque o processo da cura dói. Toda ferida dói, inflama, mas você sabe que está produzindo a cura. E depois que cura, fica a marca. Mas quando você olha, você lembra o que fez, mas você não sente dor. Não é uma amnésia, não é um apagar, é você decidir: eu abençoo meu pai, ou talvez a minha mãe que me rejeitou, uma família. Por quê? Porque eu quero viver, eu quero romper em Deus, eu quero crescer em Deus. Então, queridos, vitórias internas, elas precedem as vitórias externas. Para você ter vitórias na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, primeiro começa por dentro. É curar o que está por dentro, é sarar a dor que está dentro. Porque quando a gente fala Isaías 53, a gente só pensa em cura física, mas Deus quer curar o ser na totalidade, alma, amém, corpo, e fortalecer esse relacionamento espiritual nele, fortalecer esse relacionamento. Então é uma atitude que você precisa ter nessa manhã. Põe um ponto final nessa história, mas não de condenação, de perdão, de ter a capacidade de falar: Deus, eu abençoo meu pai, eu abençoo minha mãe, eu abençoo a minha família, e vou orar para que eles possam ser encontrados nesse amor. E isso é uma decisão. Como o amor é decidido, o amor não é sentido, amor não é arrepio, amor é uma decisão. Amor e perdão andam juntos, não tem como separar, porque se você decide amar, você também decide perdoar. E a gente precisa fazer isso nessa manhã, amém? Porque só dessa maneira você vai conhecer Deus como Pai e vai poder viver como filho. Só dessa maneira, sabendo que filho é herdeiro. Talvez você não está usufruindo da herança de Deus exatamente por causa dessa relação tão frustrada que você teve naturalmente, humanamente.
mas que nessa manhã Deus quer te fazer se encontrar nos braços dele, se achar dentro desse amor nos seus braços, porque só conhecendo Deus como Pai, você vai conhecer a sua origem. Amém? A sua origem, queridos, ela não é simplesmente dentro desse relacionamento do seu pai com a sua mãe. A sua origem vem em Deus, porque antes de você ser gerado, você foi desejado por Ele. Você foi desejado por Ele. Ainda que dentro dessa família, Deus só me colocou dentro de uma família. Ele vai dizer: eu te coloquei dentro de uma família, mas eu sempre estive com você. O problema é que você focou só nesse amor e esqueceu do meu. E o que eu quero te mostrar nessa manhã é que eu sou Pai. Eu sou um Deus tão especial. E identidade é exatamente isso, queridos. Você saber quem você é. É a sua marca. Identidade não é o nome que você tem, não é a profissão que você tem. Identidade é quem você é em Deus. E a primeira coisa que você precisa saber é que você é filho amado, desejado, amém, restaurado, e que Ele quer te levar a viver tantas coisas especiais. Somente conhecendo Deus em sua totalidade como Pai, você vai crescer com maturidade para tomar as decisões certas. Jefité tomou decisões erradas, amém, por causa de uma alma doente, fragilizada, sem ter uma identidade em Deus. Ele foi capaz de fazer qualquer coisa para ser reconhecido. Mas o reconhecimento de vingança, que eles não é reconhecimento. Você precisa ser reconhecido por seu pai natural, como alguém que cresceu em Deus, como alguém que se tornou maduro, capaz de perdoar, de arrepender. Não é provar para ele que você tem uma profissão, que você ficou rico hoje, não. É provar para ele que você foi abraçado por um Deus que é amor, e que esse amor hoje está se manifestando em você. Amém? Se manifestando em você. Não é provar para as pessoas, amém, com aquilo que você faz. É mostrar para as pessoas aquilo que você se tornou em Deus. Amado. E esse amor se manifestando, produzindo frutos de justiça. É nisso que você tem que ser reconhecido. Ser reconhecido que você é filho de Deus. Um filho que ama, um filho que perdoa, um filho que está crescendo, um filho que tem identidade, sabe quem é. Por isso que essa mesa está colocada aqui. Por quê? Porque essa mesa representa o amor de um pai por você. Um amor de um pai que não poupou o próprio filho para resgatar você. Por quê? Porque o que você fez, você pisou na bola, isso te levou para a morte. E na sentença da sua morte, Ele decidiu tomar o seu lugar. Um pai que não conseguiu ver o filho se perder, mas fez uma troca. Deu o primogênito dele para morrer no seu lugar. Cristo, a primícia. O seu irmão mais velho, sabia? Ele assumiu o seu lugar. Sendo Deus, esvaziou de toda a sua glória. Viveu a sua humanidade. Conheceu a sua dor. E decidiu tomar o seu lugar naquela cruz para você ter vida. Agora não é só um filho. Amém? Ele era o unigênito, diz a Bíblia. Mas nós nascemos através da morte dele. E hoje ele não é o único, ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Você faz parte dessa família. Você é amado. Amém? Desejado. E nessa manhã ele quer curar todo esse sentimento, toda essa dor que está dentro de você. E para isso ele te chama: venha sentar na mesa comigo.
Venha comer do meu corpo, beber do meu sangue. É onde você encontra amor, perdão, cura e graça. Eu quero que você fique de pé, querido, nessa manhã. Queria chamar o diaconato à frente. Essa é a mesa da celebração, amém? Eu quero que você se alegre no seu Pai. Você tem essa consciência nessa manhã.